do valor de gozo, especialmente se, como dizem alguns lacanianos, as nossas sociedades passam a ser organizadas por referenciais perversos. Haverá para a política um fora da perversão ou do ecumenismo do capital? Ou não encontramos perversão também precisamente no olhar de quem, gozando, delata o gozo no olhar ou o mais de gozar no ato político alheio? Essas obras conservam também o paralelismo formal notável. Nelas, o Black Bloc aparece como um fenômeno lateral, minoritário, secundário, relacionado a junho, do qual parece ser necessário desembaraçar a análise o mais rápido possível para se poder chegar ao seu núcleo efetivamente político. Descartando suas expressões supostamente antipolíticas, selvagens, os analistas podem dedicar-se a descrever um junho completamente domesticado. A última fronteira em que o Estado combate o Black Bloc é ao domesticar o pensamento de junho, ao submeter o evento a uma intelectualidade de Estado. Nesses termos, os Black Blocs são tratados como um subconjunto sem relação com as demandas do campo social. São literalmente anulados como sujeitos políticos. É relativamente raro encontrar nas obras sobre junho capítulos dedicados a analisar o Black Bloc ou mesmo livros inteiros. Geralmente, a análise se liga à necessidade de discutir a legitimidade política do uso da violência nos protestos. Isso é sintomático porque, ao mesmo tempo que muitos desses intérpretes não cessam de tentar varrer o fenômeno para debaixo do tapete analítico, o Black Bloc parece se acumular, escapar e retornar a todo instante, não raro como o elemento violento que permitiria determinar a novidade específica de junho, ou como o elemento que permitiria distinguir claramente entre manifestantes politizados e vândalos politicamente nihilistas. Com efeito, o lugar comum de que as ações diretas são intrinsecamente violentas é constantemente reafirmado, embora o conceito de violência seja sempre um pressuposto mal analisado, geralmente não analisado. De um lado, é preciso registrar menos ruidosa publicação de textos como Black Blocs, do Francis Dupuy e Mascarados, da Esther Solano e outros, que contribuíram para colocar em perspectiva a política do Black Bloc. Black Blocs descreve o fenômeno a partir de seus traços históricos, estéticos, políticos e táticos mais globais, enquanto Mascarados traçam o perfil social, existencial e político das pessoas que se encontram por trás das máscaras. Seriam jovens, de classe média baixa, usuários dos serviços públicos, trabalhadores precários, relativamente politizados, que confrontam de maneira violenta e às vezes reprovável a violência sistêmica e a precariedade do Estado brasileiro. São conclusões da Esther. A corajosa beleza da pesquisa da Esther está no fato de que a etnografia tem essa capacidade de fazer falar as vozes silenciadas, perguntando quem são, quais as causas do enfrentamento, qual a mensagem por trás das máscaras das ações diretas, o que se entende por violência nesses casos, etc. Essa operação sensível faz perceber que sob as máscaras há pessoas e sonhos, há uma cultura política viva, sobre um conjunto de comportamentos aparentemente estereotipados ou espetaculares. No entanto, esse é exatamente o limite da pesquisa etnográfica. Ela pode revelar as pessoas sob as máscaras, as suas relações com o heterogêneo, indivíduos, grupos, instituições, etc., induzindo certos traços holísticos, mas tende sempre a definição de uma identidade de grupo. Se quisermos levar Junho a sério, é preciso levar o Black Bloc a sério e produzir um modo do pensamento que corresponda ao fenômeno. Não perguntar o que é o Black Bloc, mas como o Black Bloc nos violenta a pensar, já que pensar é a menos inata das atividades. Produzir no pensamento, também devido ao Black Bloc da filosofia, criar, portanto, aquilo que a gente chamou aqui de uma filosofia Black Bloc. Talvez não baste para isso escutar as vozes silenciadas ou apenas dar voz a elas. É preciso perguntar também de que outras forças, de que outros gritos, de que outros mundos possíveis essas vozes são a expressão. Que povo por vir elas pronunciam? E, para tanto, é preciso conjugar as superfícies pessoais das identificações de grupo expressas nos achados etnográficos com a descrição micropolítica das linhas de fuga e de ruptura que definiam o campo social. Jamais estivemos verdadeiramente à altura de enfrentar o problema que o Black Bloc nos propõe em toda a sua extensão. Isso requer que suspendamos por um momento o juízo moral e as questões contumazes. O que é o Black Bloc? Quem são os adeptos da tática? As ações diretas são justificáveis ou não? Como lidar com alguns efeitos trágicos? É preciso mergulhar na profunda anti-ontologia que o Black Bloc encara. Então, aposentemos a ideia de que o Black Bloc é um subconjunto social de junho de 2013
passível de identificar-se com um grupo de jovens subproletários relativamente politizados, usuários de transporte público, para fazer o Black Bloc funcionar como um analisador geral do tipo de vetor sociopolítico que esteve em jogo nos levantes. Para tanto, não basta tornar visível o ponto de vista por trás das máscaras. Seria preciso tornar as máscaras mesmas um ponto de vista e, através dele, fazê-las falar. É isso que converte a etnografia em uma potente antropologia política, capaz de demarcar as linhas gerais de ataque que o Black Bloc estendeu. Não como grupo, não como tática, mas na dupla condição de singularidade política daqueles dias de junho, de força capaz de afetar o pensamento. Se nós o lermos como um acontecimento, junho de 2013 teve duas metades. Mas boa parte dos analistas dedicou-se mais a uma delas do que a outra. Pensar junho como um acontecimento é pensá-lo de acordo com as forças que se produzem por divergência ou bifurcação. De um lado, há os determinismos sociais, as séries causais, os fatores atuais que conduzem a junho e a sua atmosfera de indignação. De outro, a abertura de campos de possíveis outrora insondáveis, ao mergulho social na sua instabilidade constituinte e a transformação de um corpo social estável em um campo social aberto a transições. Um acontecimento conjuga, portanto, duas metades: as formas em que se atualizam e as forças que alteram as formas sem se esgotarem nelas. Junho foi um acontecimento encarnado, foi um grito coletivo e múltiplo que denunciava o intolerável cotidiano, mas foi também um fenômeno de evidência coletiva e alteração da partida do sensível que até então soldava o desejo coletivo ao seu desejo de sujeição. Eis a dimensão afetiva e social que as análises tradicionais mal alcançam, pois captam o fenômeno mais como ato que como potência, porque se prendem as cadeias de causalidade históricos-sociais quando, diria Deleuze, o próprio acontecimento está em ruptura com as causalidades. Sob o turismo confortável dos intérpretes, que se debatem entre definir junho como um evento inédito ou ligado a uma cadeia de causas sociais e políticas, não cessamos de fechar os olhos para o acontecimento puro, para as lógicas em profundidade que movem as insurgências sociais, para o elemento de ruptura de que elas são portadoras. As categorias maiores e as formas régias do pensamento não cessam de impor que façamos vistas grossas. Essas análises não devem ser descartadas. No registro atual do fenômeno, as análises negativas são até certo ponto úteis para questionar o que deixamos de ser, embora percam de vista os traços positivos. As análises causais permitem prever um corpo social aparentemente homogêneo e estável no ponto em que ele é atravessado por fissuras que estariam na origem de transformações macropolíticas. Embora úteis, esses dois modelos de análise terminam por perder de vista o essencial: questionar em que consiste o aspecto transformador e revolucionário dessas rupturas que atravessam um corpo social até então estável. Que devires fissuram uma formação social a ponto de romper o seu equilíbrio precário, mas principalmente o que estes devires estão a exigir de nós. Que outros modos de vida, de relações em comum, que outros povos e mundos por vir, esses devires enunciam na sua maquinação coletiva. Em junho de 2013, efetivamente nós fugimos, socialmente, politicamente, mas para onde? Eis a pergunta que mais nos fizemos e eis a pergunta que menos pudemos responder, porque fomos esmagados pela surpresa, pelo erro, pela incompreensão ou pela má consciência analítica. Todos os erros e insuficiências que se produziram em relação a junho também se produziram em relação ao Black Bloc, o que o converte em analisador geral de junho em potência. No duplo sentido dessa expressão. No entanto, é preciso entender em que termos. Assim como os acontecimentos podem ser analisados do ponto de vista do ato da potência, o mesmo se passa com os grupos sociais. No entanto, analisar os grupos sociais em virtude da sua identidade de grupo, das suas ações e práticas, da sua cultura social e política, seria ainda permanecer refém dos limites etnográficos. Assim como é preciso compreender junho mais como potência do que como ato, mais como devir do que como resultado de uma cadeia de causalidades, é preciso compreender o Black Bloc mais como algo que se instala em uma linha de fuga de um campo social do que como um grupo. Talvez esse exercício sirva para completar as análises etnográficas com a sua desejosa porção política e metafísica, uma vez que o Black Bloc, na nossa tradição recente, é o que não merece ser matéria de pensamento, é aquilo que foi entregue à opinião e ao juízo. Eis o que quer dizer fazer do Black Bloc um analisador de junho: compreendê-lo como uma singularidade em conexão com as forças do campo social, estimar os seus potenciais para desterritorializar e reterritorializar o social, perguntando sobre o seu modo relacional, qual o recado de junho que o
de que o Black Bloc poderia ser a expressão. Já não se trata de fazer falar as pessoas ou as classes por detrás das máscaras. Trata-se de desenvolver a máscara como um ponto de vista interno ao campo social e fazer falar esse ponto de vista como máquina de enunciação coletiva. Descrever os seus traços positivos. Estimar as novas relações sociais e políticas que ele performa ou pré-forma. Estar à altura da matéria social em movimento que o Black Bloc exprime. Tentar definir que política se produz a partir da recusa, do não, do negativo. Que fugas o Black Bloc prepara para o social e o político. É isso que eu queria desenvolver, analisando 3 hipóteses, para essas questões, a partir da descrição de 3 devires comuns ao campo social, a Junho e ao Black Bloc. Os devires ninguém, qualquer um e todo mundo. Até aí tudo bem? Bom, quem somos nós? Nas metrópoles do capitalismo cognitivo, nas usinas sociais do trabalho precário e nas sociedades de controle. Quem é uma questão anacrônica? Quando a nossa vida passa a ser administrada em escala planetária, com multiplicidades abertas quaisquer, deixamos de ser o que fomos para as formações soberanas e disciplinares, sujeitos num caso, corpos físicos no outro, e nos tornamos dados, amostras, massas, informações, bancos, imagens. Isso é, tornamos-nos ninguém, pois os dispositivos que hoje nos asseguram alguma identidade o fazem de maneira difusa e fragmentária, segundo os limites imanentes que o capital opera por expansão e deslocamento no campo social. Os processos de subjetivação e os modos da identidade passam a se constituir de forma integrada ao capitalismo global, tornando os processos de subjetivação e de relação social um campo singular de lutas políticas. Indivíduos infinitamente divisíveis, individuais, focos emissores de signos, de comunicação e constelações de afetos conectados em redes planetárias e geradores de valor. O interior das vidas integra hoje o terreno das operações do capital e do antagonismo político. Nesse panorama aparentemente desolador, porque um sistema de dominação passa ao interior de nós mesmos e se apresenta sob a sedutora forma do empreenda-te a ti mesmo, não faltou quem tenha declarado, justamente em paralelo com o esmorecimento do ciclo de revoltas globais, a morte de toda a possibilidade de revolução e de resistência interna ao capitalismo. Entretanto, algumas linhas de fuga foram expostas no interior dos processos de subjetivação capitalísticos. Entre uma dominação mais suave, a dos controles, e outra mais dura, a das disciplinas, Deleuze lembra que não há como estimar as sujeições das fugas senão na imanência de uma formação social de seu sistema de dominações. Se as revoluções já não parecem possíveis, talvez isso se deva menos à representação abstrata da morte do seu futuro, do que ao fato de que os novos movimentos sociais produzem uma outra lógica política, a lógica dos levantes e das revoltas, que tem mesmo muito pouco a ver com as clássicas organizações revolucionárias. Os levantes e as revoltas não obedecem à dialética das revoluções, mas à lógica horizontal e transversal das insurgências. No nível da subjetivação, as revoltas convertem aspectos das subjetividades controladas em processos insurgentes de subjetivação política. Isso só pode ocorrer no seio do corpo social no qual nos encontramos inscritos, como uma experimentação social e política capaz de responder a demandas ligadas ao domínio planetário do capital. Talvez o traço que mais distingua o Black Bloc sejam as máscaras e as roupas pretas. Características que dizem respeito à tática de intervenção nas ruas, que remetem ao simbolismo das bandeiras negras e possuem razões muito pragmáticas, como poder realizar uma ação direta e fugir para o interior do bloco negro, permanecendo invisível. Aí está em jogo um uso político do devir ninguém que atravessa as sociedades de controle. Contra os poderes e as subjetividades constituídas, é possível devir um ninguém que eles não querem que sejamos e apontá-lo precisamente contra os ninguéms em que eles nos transformaram. Dissimular o rosto com as máscaras ou com tecidos, homogeneizar os corpos em vestes negras, reconverte o anonimato das vidas nas grandes metrópoles e dos circuitos capitalistas, do entretenimento e do espetáculo que reservam a notoriedade como prêmio pela última sujeição de alguns poucos. Não é à toa que o Black Bloc reivindica um anonimato notório, de maneira coletiva e agindo no coração das metrópoles e das instituições do capital financeiro. O que torna as sociedades de controle eficazmente difusas e modulares é a sua capacidade de exercer controle em praticamente qualquer espaço, em praticamente qualquer nível, macro ou micrológico. Seus dispositivos sociotécnicos vigiam desde as massas anônimas e anárquicas até as rugas de um rosto na multidão. Isso faz do rosto
mais do que um signo de fixação da identidade pessoal. Ele se converte em uma máscara biopolítica por excelência. É nesse sentido que o ponto de vista da máscara Black Bloc sobre o rosto constitui uma forma de vandalismo primeiro. Desfazer-se do rosto, sobrepor-lhe uma máscara para desbloquear a ação direta, é converter a cifra anônima dos controles em fator de insurgência ingovernável. É recusar ativamente os signos da identidade fragmentária das justificações em benefício de uma política em que os ninguéms podem formar multidões informes e confusas. A verdade das multidões baseia-se na recusa ativa do rosto em proveito das singularidades irredutíveis de um corpo social criativo, múltiplo, nômade, anônimo, potente, inclassificável e incoercível. O rosto é uma política, e desfazê-lo é o nosso destino, porque no seio de uma cultura identitária, a política se define como uma guerra de guerrilhas entre corpos indisciplinados e rostos despóticos. Trata-se de uma política contra o rosto, mas apenas na medida em que ela o faz entrar em relação com outras forças biopolíticas insondáveis. Dever ninguém, portanto, é a condição para um devir radicalmente democrático nas sociedades de controle, e seu ponto de partida e conversão são as subjetividades controladas. Dissimular o rosto se converteu em uma condição prática para fazer política nas democracias pós-espetaculares. E o papel das máscaras é torcer o anonimato cotidiano das vidas contra os seus controles, segundo as vias divergentes de um dever ninguém absolutamente outro. No entanto, dever ninguém é ainda uma condição negativa. Consiste em apagar o rosto como um dispositivo por meio do qual as disciplinas dos controles biopolíticos governam e administram a vida em comum e o seu valor. O problema é que o corpo tampouco salva. O rosto é um elemento formal a que o corpo aliena sua potência e a máquina de rostificar é estatal. Há corpos inteiramente rostificados, isto é, impotentes. Se o rosto é uma política e as máscaras são um ponto de vista contra o rosto que libera a ação e torna os corpos ingovernáveis, é preciso, de um lado, definir o estatuto dessas subjetividades emergentes e, de outro, reencontrar os corpos sob os rostos desfeitos. Eis o ponto em que ultrapassamos a negatividade. A antipolítica da rostidade, efetuada por um devir ninguém, dá lugar a uma praxis dos corpos anarquistas, isto é, a um devir qualquer um. Um adepto da tática dizia, em junho, isso está documentado na pesquisa da Esther, agora somos bloco, deixo de ser eu e me junto a eles. O que isso quer dizer? Que as identidades fragmentárias e controladas, produzidas pelo capitalismo ecumênico, tornam-se singularidades flutuantes, abertas a individuações e agenciamentos coletivos livres. Convertem-se em corpos insubmissos, outra vez capazes da ação política. Eles se definem como um bloco em variação contínua de uma potência de dissimular-se de agir. Pela potência de variar a ação, taticamente em função das necessidades estratégicas das situações. Então, o que para os controles eram fragmentos dispersos de identidades, agora funciona como uma composição variável de corpos definidos pelo seu poder de afetar e de serem afetados. O agenciamento de corpos relativamente livres dos controles, reunidos na sua potência específica, produz um bloco. Um bloco é uma composição em variação contínua, no qual se produz um dever qualquer um. É isso que significa deixar de ser eu, juntar-se a eles, essa terceira pessoa do plural que permanece impessoal, ou o ser bloco. É constituir uma singularidade que compõe com outras singularidades, segundo a sua capacidade de afetar e ser afetada, de acordo com os seus graus de potência, ou de liberdade, ou então de impotência e de servidão. A composição das potências e impotências entre esses corpos insubmissos pode fazer-nos tocar noções de democracia de pensadores tão distantes quanto Platão. O ideal platônico de governo sempre foi assombrado pelo advento da democracia, que no livro 8 da República aparece como antítese de qualquer forma de governo político e como a reversão de todas as relações ordenadas que pautam as sociedades humanas. Dirá o Platão, que por meio da revolta e sem qualquer motivo aparente, veja como isso é parecido com o Júlio, a revolta sem qualquer motivo aparente, as democracias fazem desaparecer as divisões que permitiam hierarquizar governantes e governados, homens e mulheres, pais e filhos, cidadãos e estrangeiros, professores e alunos, velhos e jovens, animais e ordens. A democracia é a forma de governo múltipla e anárquica em que o desejo, o prazer e os afetos da multidão governam,
liberados da domesticação daquilo que Platão chamava a boa ordem viril, né? Que a educação pela música e pela ginástica teria imposto às almas e a pobres. Quando os pobres vencem, os oligarcas, e partilham igualmente o governo, geralmente por sorteio, o governo de qualquer um, a plebe governa por decretos assembleares. Trata-se de um Estado em que não há necessidade alguma de mandar de obedecer, em que se reparte uma igualdade radical. Nas ruas, quando se passa das singularidades anônimas à sua composição em bloco, do devir ninguém ao devir qualquer um, corpos quaisquer são reunidos à potência outrora alienada à forma do Estado. Essa é uma operação que produz a um só tempo a restauração da multiplicidade dos corpos no comum e a restauração do comum na multiplicidade dos corpos. Isso não é um mero trocadilho, né? Essa dupla operação, restaurar a multiplicidade dos corpos no comum e, por outro lado, pelo mesmo gesto, restaurar o comum na multiplicidade dos corpos. Eis aí o efeito profundamente político de devir qualquer um. A democracia compreendida como um governo múltiplo das singularidades quaisquer, que repudiava as eleições em proveito dos sorteios, permanece aberta ao governo de qualquer um, independentemente de posse, de títulos ou de propriedades. O que os analistas chamaram de falência da representação política, como principal sintoma de junho, recupera aqui todo o seu sentido positivo. A marca de junho não está na recusa da representação, está antes na recusa da alienação do poder do corpo social à forma do Estado. Nas sociedades ditas primitivas, toda a política dos selvagens resume-se à luta para que o Estado não advenha e para que esta alienação não se opere. Em nossos estados oligárquicos de direito, em que o poder político é sequestrado em uma esfera separada do corpo social, a política não deixa de ser para nós algo do que fora para as sociedades primitivas, recusar o sequestro do poder social em uma esfera separada chamada Estado ou mercado. Enfim, essas coisas se confundem sempre, né? Contra-efetuar todo o dimorfismo social e político, afirmar uma igualdade radical sem precedentes e transformar essa afirmação em enunciado coletivo e em gesto político que pode ter qualquer um como porta-voz. A verdadeira horizontalidade de junho não está, como gostariam alguns analistas de movimentos sociais, na razão formal das manifestações de rua. Esse é o horizontalismo fraco com o qual os intelectuais de Estado querem que nos confortemos. Assim como há em junho nos Black Blocs uma recusa do Estado como forma de consolidar a separação entre o corpo social e o seu poder, há também um horizontalismo forte a instauração de dinâmicas assembleares e da ocupação de espaços públicos que, politicamente, criam balões de ensaio de uma democracia radical por vir. Eis o terror de Platão e dos rostos despóticos, né? Que os corpos anarquistas emerjam e vençam, que eles se auto-organizem e se autogovernem, e pior, que eles possam tomar todo mundo em um devir. É isso que os aterroriza, né? Devires, a gente sempre tem essa dificuldade, né, de definir que diabo é isso. Devires constituem as linhas de fuga que definem o campo social. Desse ponto de vista, devires são forças que abrem uma formação social para além da sua matéria formada. Eles mobilizam a potência contra o ato, o virtual contra o atual, a política contra o ser, a realidade contra as ficções estruturais e um campo social contra os contratos. É nesse sentido que o Black Bloc pode ser compreendido como um terreno de experimentação política, um campo de variação contínua que mantém uma relação de composição com as linhas de fuga que definem o campo social. Por isso, o Black Bloc não é responsável pelos devires de junho, mas pode constituir